Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Aqui a gente conversa acerca dos concursos públicos voltados para os tribunais regionais do trabalho. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e também estudo para concursos. Quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal e participar, assistir, acompanhar todas as aulas aqui. Se você, meu inscrito, estiver também se preparando para os concursos do TRT, tá? Na última aula, nós conversamos bastante sobre jornada de trabalho. Falamos sobre a jornada de trabalho normal, aquela de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Conversamos acerca da variação de jornada, né, que é aquele limite de 5 minutos para início de jornada e término de jornada de trabalho, né? Falei também que existe uma tolerância de um limite diário de até 10 minutos. Conversamos sobre os turnos ininterruptos de revezamento. Falei para vocês que a jornada lá é de até 6 horas, podendo haver aí alteração para 8 horas, mas isso precisa de negociação coletiva. E agora a gente vai conversar acerca da jornada de trabalho de 12 por 36. Gente, veja só, antes da reforma trabalhista, existe um marco, né? Antes da reforma e depois da reforma, porque muita coisa mudou. Então, antes da reforma trabalhista, a jornada de 12 por 36, ela só poderia ser aplicada no contrato de trabalho para aqueles empregados que tinham previsão na lei, obviamente, né, para sua categoria de trabalho, ou por intermédio de negociação ou convenção coletiva, né? Aí alterava-se para uma jornada de 12 por 36. Em regra, quem é que trabalha nessa jornada de 12 por 36? Pessoal da saúde, né? Pessoal que trabalha na área da saúde. Eu tenho uma irmã que ela é enfermeira, né? Ela mora em São Paulo e lá ela trabalha num hospital nessa jornada de 12 por 36. Trabalha 12 horas e descansa 36 horas, tá? Fechou? Com a reforma trabalhista, tudo muda, né? Tudo mudou. Com a reforma trabalhista, isto mudou. Já não precisa mais necessariamente ter uma convenção, um acordo coletivo ou até mesmo uma lei prevendo essa jornada, tá? Hoje é possível estabelecer a jornada de 12 por 36 através de contrato individual de trabalho escrito, tá? Tem que ser escrito. A regra é essa, tem que ser escrito, mas é possível. Vamos ler aqui o que diz o artigo 59A da CLT, que foi acrescentado agora com a reforma trabalhista. Então, pegue aí, candidato, o seu material de estudo. Bora, pegue. Pegue seu material de estudo, vamos, baixa aí a CLT, ou abra a sua CLT no seu Vadimeco e vamos acompanhar aqui comigo, porque senão não passa não, tá? Tem que acompanhar, tem que ler os artigos. Pegou? Pronto, vamos ler agora. Artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Cheque. Hoje é possível fazer um contrato individual de trabalho, desde que seja escrito, e lá constar a jornada de trabalho de 12 por 36. Qualquer empregador, em qualquer atividade, é possível prever a jornada de 12 por 36. Flexibilizou bastante, hein? Flexibilizou legal isso aqui. Simbora, vamos ler mais. O que é que a gente vai falar agora, neste momento? Vamos ler o parágrafo único do artigo 59A. A remuneração mensal pactuada pelo horário
previsto no caput deste artigo, que é a jornada de 12 por 36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno. E aqui ele cita o artigo 70, parágrafo 5º do artigo 73, que fala justamente sobre os feriados nacionais e suas prorrogações. Então, a remuneração que você receber na jornada de 12 por 36 já inclui os feriados e inclui também o pagamento do repouso semanal remunerado. Já está tudo incluso ali no pacote, tá? Presta atenção nisso. Galera, agora vamos conversar um pouquinho acerca do trabalho exercido por intermédio do tempo parcial de jornada. Se chama trabalho em tempo parcial. Eu fico olhando para baixo porque eu tenho uma cola aqui, viu? Eu não memorizo tudo, não. Não dá. Só na hora da prova que a gente já leu tanto, já falou tanto, que aí consegue fazer o negócio, né? Então eu fico colando aqui, obviamente. Então vamos falar agora sobre o trabalho em tempo parcial. Gente, veja só. Antes da reforma, o trabalho em tempo parcial só era possível exercer uma jornada de trabalho de até 26 horas. Mito, 25 horas. Isso antes da jornada de trabalho. Só era possível exercer uma jornada de trabalho semanal, tá? Semanal, de até 25 horas. Era o que dizia o trabalho, era o que dizia a CLT, que o tempo parcial poderia, né, obviamente, ser exercido com uma jornada semanal de até 25 horas, certo? E não era possível fazer hora extra, tá? Então, a jornada em tempo parcial era de até 25 horas e não era possível fazer hora extra. Cheque? Fechou, né? Beleza. Agora é diferente, né? Agora é diferente porque veio a reforma trabalhista e mudou isso daí também. E mudou, sim, o tempo parcial, né? O trabalho em tempo parcial. Hoje é possível o trabalho em tempo parcial de duas formas. Primeira forma, você exercer uma jornada semanal de até 26 horas. Segunda forma, você exercer uma jornada semanal de até 30 horas de trabalho, certo? Para aquelas pessoas que exercem jornada de trabalho de até 26 horas semanal, elas podem fazer hora extra. Elas poderão fazer até 6 horas extras e aí receberão o adicional de 50%, tá? Agora, para os trabalhadores que já têm uma jornada semanal de 30 horas, não será possível fazer hora extras. Combinado? Além disso, antes da reforma trabalhista, quem exercia lá, quem tinha um trabalho em regime de tempo parcial, não tinha direito ao abono pecuniário. Hoje já é permitido o pagamento do abono pecuniário. E o que é o abono pecuniário, gente? O que é o abono pecuniário? Nada mais é do que a venda de 1/3 das suas férias, tá? Para o seu empregador, ou seja, 10 dias, né? Porque o trabalhador que trabalha em regime de tempo parcial, ele tem direito a 30 dias de férias, então ele poderá vender 1/3 das suas férias, que é equivalente a 10 dias. Isso não era permitido antes da reforma, hoje já é permitido. Lembrar que existem duas formas para se trabalhar em tempo parcial. 26 horas, podendo fazer hora extras de até 6 horas. Ou 30 horas, não pode fazer hora extras. Essas horas extras, se forem feitas, serão pagas até 50%, na verdade até não, no mínimo 50% da hora normal. Ou seja, se a sua hora normal é R$10, acrescida de 50% você irá receber na sua hora extra R$15. Cheque. Simbora. Vamos ler os artigos correspondentes a tudo que eu falei aqui para vocês, para ficar bem memorizado e bem bonitinho? Bora, então pegue aí a sua CLT. Eu vou dar tempo para vocês. Abra aí no artigo 58A.
É um artigo novo, né, que foi acrescentado agora com a reforma. E aí, abriram? Pronto. Fechou, né? Então, bora, vamos ler aqui comigo, vamos acompanhar aqui comigo. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. Sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Foi o que eu falei para vocês. Hoje, quem trabalha em regime de tempo parcial tem duas possibilidades de exercer esse trabalho. Ele pode ter uma jornada de até 26 horas, podendo fazer horas extras, que aqui a lei chama de horas suplementares, né, de até 6 horas, ou de 30 horas, não podendo fazer horas suplementares. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sobre o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então, a sua hora salário será igual à hora salário de um trabalhador que trabalha em tempo integral, de um trabalhador que trabalha na mesma função que você exerce em tempo parcial, obviamente, né? Então, se você, por exemplo, trabalha em regime de tempo parcial como, sei lá, auxiliar de serviços gerais, e tem um outro trabalhador lá que ele trabalha em tempo integral, tem uma jornada de 8 horas normal, também é auxiliar de serviços gerais. Você vai receber a sua hora salário igual àquele trabalhador que exerce a mesma função que você, porém não em tempo parcial, tá? Será proporcional o pagamento, mas a hora será o mesmo valor, certo? Vamos ler de novo. O salário a ser pago aos empregados sobre o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Fechou? Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Então, hoje, para quem está numa jornada de tempo integral, que é aquela jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, e quer mudar para tempo parcial, pode ser feito isso? Pode, mas através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, através de negociação coletiva, tá? Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Acabei de falar para vocês isso, né? Parágrafo 4º. Nas hipóteses do contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitada a 6 horas suplementares semanais. Ou seja, mesmo que você, trabalhador, venha a fazer um contrato de trabalho em regime de tempo parcial com horas menor do que 26 horas, ainda assim você só poderá fazer 6 horas extras a mais, não mais do que isso, tá? Ao longo da sua semana, você só pode fazer no máximo 6 horas extras a mais. Ainda que o seu contrato de trabalho em regime de tempo parcial seja de 20 horas, seja de 24 horas, seja de 10 horas. Você só pode fazer a mais 6 horas extras, tá bom? Simbora. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, existe a possibilidade de você compensar essas horas extras que você vinha a fazer. Suponhamos que em uma semana você fez 6 horas extras. Obrigatoriamente, na semana seguinte, você precisa compensá-las. Do contrário, o pagamento das horas extras tem que ser feito no mês subsequente, né, ao
o mês que você fez as horas extras. É facultado ao empregado contratar sobre regime de tempo parcial. Vamos ler de novo, parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sobre o regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Também já conversei sobre isso com vocês. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta CLT, que é justamente falando que hoje as férias, quem trabalha em regime de tempo parcial é de 30 dias. Né? Em outras palavras, é isso. Então, vamos ver aqui o artigo 59, que fala sobre as horas extras. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Aqui esse artigo 59 ele está mais voltado para aqueles trabalhadores que têm jornada normal de até 8 horas, né? Podendo aí acrescentar mais 2 horas extras normalmente, tá? Só não pode exceder as 10 horas diárias, tá? Não pode exceder. Pode acrescentar 2 horas extras, mas não pode exceder 10 horas, tá? Porém, se exceder, o que é que acontece? Suponhamos que você, né, foi contratado para trabalhar lá, seja em regime de tempo parcial, seja lá a hora normal. E aí você não pode exceder as 2 horas diárias, né? Que seria de hora extra. Mas aí você excedeu, ao invés de você trabalhar 2, você trabalhou 4. Eita, será que eu só vou receber pelas 2, já que eu fiz algo errado perante a lei? Besteira, você vai receber tudo. Tudo que você tem direito, você vai receber. Não existe essa história que só porque trabalhou a mais, né, tá em desacordo com a lei, você só vai receber o que teria direito em tese dentro da lei. Não. Tem inclusive uma súmula, que é a súmula 376, que fala justamente sobre isso. Bora ler. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Então, se excede, você recebe por tudo. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independente da limitação prevista no artigo 59, que é justamente as 2 horas diárias. Mas se exceder, você vai receber. Era para trabalhar 2, trabalhou 3, trabalhou 4, você recebe pela integralidade. Gente, esse vídeo já está chegando a quase os 20 minutos. Eu vou finalizar aqui porque eu falo muito, se deixar eu vou falando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui e aí eu volto já na próxima aula para conversar com vocês acerca de banco de horas. E é justamente aquela compensação que eu falei para vocês agora há pouco no regime de tempo parcial. Né? Se você faz hora extra, você pode compensar na semana seguinte. Isso é banco de horas. E eu converso já com vocês acerca de tudo isso, porque tem mudança sim na lei e a gente vai trazer tudo aqui para você ficar sabendo e na hora da prova não errar, tá? Cheque, tchau, tchau, até já!